Vocês pediram e eu, atendendo aos seus pedidos, estou aqui para falar sobre 70 coisas que eu sei sobre o Versace. Claro que a gente adora a marca, adora o Versace. O último desfile da Donatella foi demais, trazendo as supermodelos de volta. Mas também tem um motivo especial, que é a estreia de American Crime Story, que vai mostrar o assassinato do Versace quando ele tinha só 50 anos, na porta da casa dele de Miami. Essas histórias malucas de assassinos que a gente vê muito nos Estados Unidos, mas enfim, e que o Andrew Cunanan foi o culpado. Mas o Versace, além do American Crime Story, que assim eu via algumas coisas da Penélope Cruz interpretando a Donatella, tá demais. He was a creator, he was a genius. Everything you see around us, this house, this company, it was his life. I will not allow that man, nobody, to kill my brother twice. Ou Rick Martin interpretando Antônio D'Amico, ou Edgar Ramírez interpretando o Gianni Versace em si. Acho que a gente vai querer ver todos os capítulos. Mas a família, embora a Donatella tenha tido um encontro particular com a Penélope Cruz para falar um pouco da vida, a família não quer nenhuma relação com a série. Inclusive deixou claro num comunicado que a série é ficção, que a série não corresponde à realidade. Só vendo e só checando para saber se quem tem razão, não é mesmo? Mas, gente, o Versace foi assim um fenômeno da moda, especialmente na era das supermodelos, né? Virada dos 80 para os anos 90. E o interessante é que a Donatella era a irmãzinha caçula mimada, uma irmã que estava ali meio de musa, só meio que brincando de boneca. Porque ele tem um irmão mais velho que é o Santo, depois dele nasceu uma irmã que morreu, que foi uma tragédia na família. A mãe dele, a Franca Versace, ficou arrasada. E quando a Donatella veio, tipo 9, 10 anos depois, nossa, foi uma alegria, ela virou a princesa da família, né? E o Versace, o Gianni, começou a aprender costura e moda com a própria mãe, porque ela tinha uma loja, ela tinha um ateliê em Reggio Calabria. Eles são de Calábria, no sul da Itália, uma região onde a máfia, aliás, é super forte. Tem 3 máfias fortes na Itália, a de Calábria, a da Sicília e a de Nápoles. A marca do Versace, da hora, até foi meio envolvida com a máfia calabresa, nunca se provou nada. A Dolce & Gabbana, que é da Sicília, também dizem que tem alguma relação, não sabemos. E a de Nápoles, que eu saiba, não tem nenhuma relação com nenhuma marca. Bom, daí o Versace, o Gianni, começou a aprender moda com a mãe dele, mas da hora ele achou que a Reggio, a cidade dele, era pequena demais para o talento dele. E foi embora para Milão. Foi embora para Milão, logo ele conseguiu um emprego num grande grupo da época, que era o Jenny, já com bom salário, sabe? O chefão da Jenny falou que quis lançar uma marca mais jovem, que foi a Biblos. Então ele assumiu a Biblos. Depois ele assumiu também a Complete, que era outra marca, e a Callaghan também. Então ele desenhava muito, ele trabalhava muito. Paralelo a isso, ele lançou a própria marca, que no começo teve assim altos e baixos, mas foi crescendo, e até que o Santo Versace, que é o irmão dele, que até hoje cuida da parte financeira, das estratégias da empresa, começou a assumir e cuidar dos negócios dele, inclusive das negociações dele com os patrões e com os fornecedores, com todo mundo. E a Donatella, que tinha ido estudar em Florença, da hora a mãe morre, ela nem termina o curso em Florença, arrasada, e vai para Milão ficar com ele. E daí lá ela intensifica essa relação com ele de musa, porque ele sempre, desde pequenininha, ela fala que desde pequena, ela nunca foi criança, ela nunca foi adolescente, porque ele sempre transformou ela numa mulher descolada ou sofisticada ou perua. Então ela fala que ela nunca foi adolescente, porque, pra vocês terem uma ideia, ele maquiava ela, fazia ela usar salto alto. Às vezes ela tinha que sair escondido para os pais não verem. Até para ir para a escola ela tinha que sair assim. Bom, o fato é que a Donatella era meio que um braço direito, meio musa dele.
Quando ele conhece o Antônio D'Amico, que ele conheceu durante um espetáculo no famosíssimo Teatro Scala de Milão, ele tinha um outro namorado, mas ele começa a flertar com o Antônio, e daí eles acabam engatando o romance, e ele era um modelo. A Donatella não gostou muito da história, parece que os dois meio que não se bicavam muito pro resto da vida, nunca foram grandes amigos, mas ele de fato acabou virando o grande parceiro do Versace. E é quem estava com Versace no momento do assassinato. A Donatella tem, digamos, um grande, não sei se é um arrependimento ou um trauma, porque ia haver um desfile televisionado, que então ela que ficou encarregada de dirigir o desfile enquanto ele foi para Miami descansar. E ele ligou para ela no meio da história e ela achou que ele estava ligando, como ele era super controlador, ela achou que ele estava ligando só para ou contar alguma coisa de Miami ou para perguntar se estava tudo bem, se o sapato chegou, se é modelo, enfim. E ela acabou não atendendo e, na verdade, teria sido a última ligação, a última vez que ela teria falado com ele, se ela tivesse atendido o telefone, porque em seguida ele foi assassinado. Então isso gerou uma dor nela imensa. Só que até então a Donatella não tinha sido criada para assumir uma empresa, para assumir uma marca. Mas antes, precisamos falar aqui o que o Versace fez de importante, né? Uma das coisas que ele fez de muito importante, que eu adoro, é aquele tecido de malha metálica. Então, que era uma roupa associada aos açougueiros, e ele conseguiu, como a Itália tem uma indústria têxtil muito forte, os estilistas italianos tinham o privilégio de poder desenvolver tecidos especiais direto com esses fornecedores. E ele conseguiu desenvolver essa malha metálica, que é uma marca dele até hoje, que no começo era pesadíssima e depois foi aperfeiçoando e ficando mais leve. Já era a fase das supermodelos. Uma das coisas que eu adoro da fase dele das supermodelos é a coleção pop que ele fez com as estampas do Andy Warhol. Mas ele fez algumas coisas também inspiradas em outros artistas. Ele fez uma coisa inspirada no Calder, ele fez uma outra inspirada no Robert e na Sonia Delaunay. Ele gostava de artes, o Versace era uma pessoa muito ligada e gostava muito de ópera e de balé. Fez vários balés, figurando para vários balés, para óperas. Ele achava que isso era talvez a coisa mais incrível, né? Depois de ele ter realizado o sonho de ter a própria marca, essa foi uma das maiores realizações para ele poder fazer esses figurinos. E ele amava supermodelos. Só que ele sofreu muito preconceito também, porque os italianos, especialmente do norte, onde fica Milão, eles têm um preconceito com outras regiões da Itália. Então era como se ele fosse meio que o caipira chegando, sabe? O tosco chegando em Milão, aquele lugar tão sofisticado. Então, e ele sempre gostou do luxo, ele sempre gostou de ostentação. E como ele começou a ganhar muito dinheiro mesmo, ele logo pôs o dinheiro ao jogo e mostrou que ele estava podendo. E uma das coisas que ele fez foi comprar um palácio na Via Gesù, que é uma ruinha pequenininha, uma travessa da famosíssima Via Monte Napoleone. E esse palácio enorme, que tinha sido de duas famílias hiper tradicionais italianas, dos Bonomi e dos Risoli, da editora. E ele levou tipo anos acabando de restaurar esse palácio. E olha que legal. Daí ele não tinha uma logomarca para Versace. E a argola da entrada da casa tinha o símbolo de uma medusa, que é aquela coisa que você não pode olhar para a medusa que você vira pedra. E ele adorou aquilo, adotou a medusa como símbolo da marca. E, pra vocês terem uma ideia, como ele já estava podendo, em 81, quando eles compraram esse lugar, eles compraram por 8 milhões de dólares e já valorizou muito desde então. Em geral, os desfiles são lá, especialmente até um tempo atrás, os desfiles eram sempre lá. E daí eles fazem várias sessões. Eu quero contar uma história. Uma vez eu estava em Paris, almoçando com uma grande modelo, que é a Dalma Calado, modelo brasileira.
no Angelina, que é um lugar delicioso, recomendo. Tomar um chocolate quente, ó, delícia lá no Angelina. Tô eu e a Dalma. O Versace vem, assim, faltou ajoelhar aos pés da Dalma Calado. Ele amava a Dalma, mas não parou de fazer elogio, de querer ela para os desfiles, de querer ela para tudo, porque a Dalma tinha uma elegância, uma classe que era de fato incrível. A Dalma é pré-era de supermodelos, isso devia ser final dos anos 80. Então foi um encontro bem interessante. Eu nunca fiz assim uma grande entrevista com ele, mas tive esse momento muito pessoal assim dele, porque daí ele sentou com a gente, foi muito legal. E ele nem era assim, ele era já o Versace, mas não era o que ele veio se tornar com a era das supermodelos, né? E agora, nessa última coleção da Versace, a Donatella recuperou tudo isso, resgatou tudo isso. Foi incrível, né? Porque ela trouxe, inclusive, as próprias supermodelos de volta, né? Foi um momento muito legal. Já a Donatella eu entrevistei algumas vezes, sabe? Ela esteve no Rio uma vez. Foi uma entrevista muito legal que eu fiz pro GNT Fashion. E depois ela esteve aqui também para Riachuelo, quando ela fez a coleção com a Riachuelo. E ela também ama supermodelos. E aliás tem uma história engraçada, porque a Donatella sempre se achou muito baixinha e pernuda. Então ela sempre usa salto alto. E às vezes o Gianni não queria salto alto no desfile, queria os modelos de salto baixo. Ela ia lá e trocava os sapatos de última hora. E os dois brigavam. Imagina dois italianos calabreses brigando, gente. Diz que era assim de sair de perto. Só que briga agora, depois de 2 minutos estão se amando, né? Então ela ia lá e trocava os sapatos, enfim, eles brigavam bastante por causa disso. Essa coisa da mitologia grega também acabou gerando outras coisas. Nesse palácio tinha alguns arabescos das colunas gregas que ele também acabou adotando como marca, como logomarca, né? Então, tudo isso fazia muito o universo do Versace, muito dourado também, que ele gostava. E o Versace tinha essa coisa de deixar a mulher feminina, de deixar a mulher poderosa. Mas ele surgiu numa época da moda que o Armani também estava surgindo e bombando. Mas são dois, assim, vinho e água, porque o Armani era aquela coisa limpa, clean, prática. E ele era o glamour, a exuberância. E olha que engraçado, a Ana Zenha, que é da família Zenha, da marca Hermenegildo Zenha, foi assessora de imprensa dele durante alguns anos. E ela fala que ela ficava assim enlouquecida com a briga entre os dois, que acabou durando muito tempo, né? Daí ele acabou ficando muito amigo do Elton John, muito amigo da Lady Di, Madonna, né? Que ficou super amiga dele, inclusive garota propaganda. Posou para a marca algumas vezes. Uma quando ele estava vivo e depois de novo quando ele já não estava vivo, nos anos 2000. E ele adorava a celebridade, ele sempre gostou. E ele sempre teve esse complexo de inferioridade porque ele era do sul da Itália. Então ele fazia de tudo para agradar quem ele queria. Então ele queria entrar no mercado americano. Ele, enfim, mandava flores, bajulava as pessoas para poder entrar no mercado americano, porque falavam que a roupa dele era um pouco demais. E era mesmo, né? Hoje, o engraçado é que ninguém acreditava muito que a Donatella ia conseguir levar a marca adiante. Eu acho que ela não só conseguiu levar adiante, como ela também posicionou muito bem a marca. Ela ama a música, Donatella. Aliás, ela nunca quis trabalhar com moda, ela sempre adorou música. Tem uma história que ela achava os Beatles super comercial, que o negócio dela era Rolling Stones, que ela é muito mais do rock. E ela sempre se aproximou muito da música, né? Então, nos desfiles, nos clipes, sempre tem uma coisa muito forte com o mundo da música e dos rappers também. Ela foi muito esperta e muito sensível por ter feito essa aproximação com grandes ídolos do rap e da marca, que tem tudo a ver mesmo. Bom, então você tem o Frank Ocean, tem o 50 Cent, tem o Drake,
Tem tantas músicas que citam a marca Versace, gente, Lady Gaga, Pet Shop Boys e o Bruno Mars. Nossa, mas tem muita música que cita a marca. Realmente é uma marca que tem um vínculo com o mundo da música que é de verdade, é sério. Um dos vestidos mais icônicos que ele criou foi usado pela Elizabeth Hurley, que na época era mulher do Hugh Grant. E ela foi na pré-estreia do 4 Casamentos e um Funeral, um filme que eu amo, e com aquele vestido que era todo inspirado na coisa punk, com os alfinetes, todo aberto. Nossa, escândalo, mas estava maravilhoso, maravilhoso. Então, eu lembrei agora também de um desfile que eu assisti dele, que finalmente ele foi aceito para desfilar na semana de alta costura com a marca Atelier Versace. E eu vi alguns desfiles dele lá. Mas eu acho que eu vi o último dele de alta costura, que era uma coisa bem punk medieval, assim. E a Demi Moore estava na plateia. Linda, 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 linda. Aliás, sempre muitas celebridades na plateia, até hoje. Adoram. Bom, daí vamos lembrar um vestido polêmico, né? Que já foi criado pela Donatella para Jennifer Lopez. Lembra? Aquele vestido que decote até o umbigo, tipo... naquela fase que as mulheres todas era decote, era fenda, enfim, mini. Esse vestido foi muito comentado. Bom, gente, na mesma época que a Donatella vai morar em Milão com ele, ele conhece um modelo que é o Paul Beck americano, e ele gosta muito do Paul, e o Paul acaba ficando muito próximo. O Paul acaba até desenhando uma coleção de acessórios, enfim. E a Donatella e o Paul se apaixonam e acabam ficando juntos. E é engraçado, porque quando a mãe dele morreu nessa época, ela fez um pedido para o santo falando que ela queria que a Donatella herdasse as coisas, porque ela não queria que a Donatella jamais sentisse passasse necessidade. E assim foi realizado. O pai ainda estava vivo, o pai nunca tinha apoiado o Gianni Versace na história de moda, nunca achou legal essa história, nunca achou legal o fato dele ser gay, mas depois que a mãe morreu, eles se entenderam e foi tudo bem. E daí você vê como a história é, né? Quando ele morreu, ele já tinha deixado tudo dele para a filha da Donatella, para Allegra, que era uma menina. Então, de repente, uma menina fica dona de um império enorme. E a Allegra é filha da Donatella com o Paul Beck. Mas hoje, gente, não é o Santo Versace, o dono da Versace, não é a Donatella, é a Allegra. Mas ela é muito discreta, ela não aparece muito, não. Acho que agora, será que eu consegui já falar 70 coisas? Versace, 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 Versace. Vou falar mais uma então. Daí ele sempre gostou dessas estampas lenço, sabe? Reproduzindo na roupa, que agora até voltou também pra moda. Sempre teve essa pegada meio sadomasoquista também, forte assim. Aliás, ele gostava de vestir a Donatella também com uma jaqueta de couro toda poderosa. Tinha uma coisa de empoderamento também. Apesar dele explorar muito a sexualidade feminina, ele dava poder para a mulher. Não é que ele tirava o poder, ele dava esse poder dela lidar com a sexualidade, com o desejo dela, que era muito interessante numa época que isso não era nem tão colocado como a gente tem discutido hoje, né? Bom, então espero ter conseguido chegar às 70 coisas que eu sei sobre o Versace. Espero que vocês tenham gostado. Vamos comentar, comenta aqui pra mim o que vocês estão achando do American Crime Story. E se vocês querem que eu faça 70 coisas de novo, me conta de quem que vocês querem saber da vida, do que eu sei. Claro que tem muito mais coisa do Versace para ser dita. Talvez eu faça um outro depois também. Então, um beijo, curte, compartilhe e se inscreve aqui no meu canal.